Eu quero dizer o seguinte, muita gente se queixa por que fui nascer em dias tão difíceis. Eu digo não reclame, não se queixe, porque nós talvez estejamos vivendo os dias mais interessantes dos últimos tempos, porque nós estamos no auge de uma crise resultante de um processo revolucionário, como está muito bem descrito num livro que a deputada Cristoneta tem na sua bolsa, que é o Revolução contra a Revolução, do professor Pinicol de Oliveira. Mas um processo revolucionário começou quando? Começou quando, no fim da Idade Média, houve uma tentação do demônio para o conjunto da humanidade e de uma posição católica, militante, aguerrida, etc., em que se tinha visto como ideal, tinha como ideal a maior glória de Deus. Tinha-se claro, aquele que Santo Inácio tão bem formulou, que o homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus Nosso Senhor, e em consequência disso salvar a sua alma, e que as demais coisas foram criadas por Deus Nosso Senhor para que nós não utilizemos delas o quanto nos seja necessário para atingir esse nosso fim último, que é a glória de Deus. Em certo momento houve uma reversão nesse processo. E nós abandonamos, a humanidade abandonou a cidade de Deus e caiu o quê? Na cidade do demônio. Que Santo Agostinho tão bem descreve na cidade de Deus, quando ele fala que a cidade de Deus é a cidade em que os homens têm em vista a maior glória de Deus. E existe em função de Deus Nosso Senhor, para realizar aquele plano que Deus Nosso Senhor teve para cada um de nós em particular, mas também para o conjunto da cristandade e para a realização plena do mandato do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos ordenou aos apóstolos, aos discípulos, e de evangelizar todos os povos e batizar em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, o ideal de cristandade. Mas houve uma reversão, o homem se voltou para si mesmo, e da cidade de Deus nós passamos para a cidade do homem. E quem já visitou Roma fica até chocado com as imagens, com as estátuas, com o Bernal esteve lá há pouco, nós encontramos lá há pouco no nosso convênio, mas como é uma coisa inteiramente humanista. Não é mais o gótico com todo o seu esplendor, toda a sua sacralidade, mas passou uma coisa em função do homem. E aí foi a primeira etapa dessa revolução, que depois logo foi seguida pela Revolução Protestante. E a Revolução Protestante passou para a Revolução Francesa. Na Revolução Protestante, uma revolta contra o Papa, a Revolução Francesa, revolta contra os reis, a Revolução Comunista, revolta contra os que têm mais, contra a propriedade, etc. E na Revolução da Sorbonne, a Revolução Cultural, e o mundo está no caos total. E talvez a maior crise da história. Eu sou mais idoso, talvez seja a pessoa mais idosa nessa sala. Uma das etapas dessa crise, no qual estive presente, foi o Concílio Vaticano II. Foi a maior tragédia dos últimos tempos, talvez da história da cristandade, em que a Igreja abandonou a ideia de que devemos combater o demônio, o mundo e a carne, mas abriu-se para o mundo. O resultado do mundo entrou na Igreja. Lançou-se a ideia do ecumenismo. Não, é preciso atrair todas as religiões. Então é preciso abolir as diferenças que existem entre os católicos e os demais. Eu me lembro no Concílio Vaticano II, eu estava lá e havia duas tendências no concílio, dos maximalistas e dos minimalistas. Os maximalistas eram liderados por um bispo alemão da diocese de Regensburg, e que era Monsenhor Rudolf Graber. E dizia o seguinte, que para atrair os protestantes, nós vamos apresentar a doutrina católica com todo o seu esplendor, com toda a sua radicalidade, com toda a sua clareza, e a Santíssima Virgem também, como ela de fato é, rainha do céu e da terra, medianeira universal em todas as graças. Não ter medo de apresentar a realidade. Os minimalistas diziam, não, nós temos que
evitar qualquer coisa que não choque os protestantes. Qual foi o resultado? Estou abreviando muito, porque são 15 minutos. O que deu desse ecumenismo? Um desastre. Quantos são os católicos que dizem, que têm a coragem de dizer que fora da igreja não há salvação? Que a igreja é a única igreja verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. O que está tão bem expresso na Mediator Dei, na Immortality Dei do Papa Leão XIII, e depois outros documentos, Pio IX, de Pio XI, de Pio XII, etc., sobre essa questão da unicidade da igreja. Hoje, fora alguns poucos, nós somos uma minoria. Nesse momento, o que a gente vê? Um despertar na juventude, no clero mais jovem, em vários bispos, dos quais o único bispo diocesano no Brasil que teve a coragem de falar contra o sino da Amazônia, que eu saiba, foi o Dom Keller. Foi o único. Depois falou Dom Ascona também. E os cardeais também, 3 cardeais falaram muito categoricamente contra. Foi o cardeal Raymond Burke, o cardeal Brandmüller, e quem falou mais duramente contra o sino da Amazônia foi o cardeal Müller. Porque o cardeal Brandmüller começou dizendo que não, o sino leva uma heresia. O cardeal Raymond Burke também falou da heresia e caminha para o cisma. O cardeal Müller foi mais longe. O cardeal Müller disse não só heresia e cisma, mas apostasia. Por quê? Porque fala que é preciso ouvir a voz dos povos primitivos. E aí há uma nova revelação. Ora, a revelação é apenas a tradição e as Sagradas Escrituras. Não há uma nova revelação. A revelação com a morte de São João está encerrada. Mas eles estão revolucionando completamente a igreja. Resumindo o que eu penso dos dias atuais, nós estamos num ocaso sujo, poluído, corrupto, até asqueroso, de uma civilização que voltou-se contra Deus, teve a pretensão de organizar-se como se não existisse, como são todas as nossas repúblicas, todos os estados modernos, com esse maldito laicismo, a maldita ideia do Estado laico. Mas se vê no fundo desse ocaso, os primeiros clarões de algo novo está surgindo. Um dos clarões desse algo novo é o que estão aqui. A Liga Cristo Rei, o Centro Dom Bosco, o Instituto Pinicor de Oliveira, que fez uma reunião ontem em São Paulo, o auditório estava repleto. Domingo houve a reunião da Liga das Famílias Novas do Imaculada Coração de Maria, estava o auditório do Mosteiro São Bento de São Paulo, tinha mais de 300 de São Bento, mais de 300, estava repleto, sobretudo jovens. Aqui nós temos vários seminaristas, sacerdotes jovens, que é uma coisa que não havia antigamente. Então a nossa posição qual é? É afirmar isso que eu tenho sido muito simples. A única solução para os problemas do mundo atual, qual é? Não há outra. Restauração da cristandade. O reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio da Santíssima Virgem. E aqui está previsto. E esse movimento está se multiplicando. Houve famílias novas. Hoje eu estou aqui. Está aqui as famílias novas. Bom. Tá bom. Bom, eu volto a São Paulo na segunda-feira, quarta-feira eu vou para Goiás. Um outro movimento semelhante está surgindo em Goiás. Quer dizer, é algo de novo. E nós somos chamados a ser o quê? Nós somos chamados a ser católicos militantes. O instrumento da Santíssima Virgem para vingar a honra do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi tão vilipendiada, e restaurar a cristandade. Quando será? Deus sabe. Mas no momento Nossa Senhora quer de nós o heroísmo do católico. E uma dedicação tudo nós possamos fazer pelo bem da causa católica.
e por essa restauração católica. Um exemplo. Imagine que um argentino aqui, mais de um. Tem mais de um. Tem vários. Tem vários aqui. Mas, hoje em dia, as rivalidades entre Brasil e Argentina diminuíram muito. Mas, digamos, é uma hipótese. Graças a Deus que não está no horizonte, muito pelo contrário. Pelo contrário, hoje em dia a harmonia não há mais. Os argentinos não chamam mais os brasileiros de macaquitos. Mas que um país vizinho, a Argentina, digamos que é o país maior potência da América Latina, depois do Brasil, invadisse o Brasil. Se compreender que todos tomassem arma para defender a pátria. Agora, não é a nossa pátria. A nossa pátria está sendo invadida, está sendo destruída por dentro. Está sendo descristianizada. Mas é a Santa Madre Igreja. Então, qual a nossa obrigação? Nós somos católicos militantes no meio de uma batalha, e certamente é uma batalha mais grave da história da cristandade. E diante disso, ou a pessoa é um herói ou um traidor da pátria. Nós temos que ser heróis de nosso Senhor Jesus Cristo, um verdadeiro cruzado que deve dedicar a vida, tudo que pode fazer para essa restauração. Alguns são casados, outros não são, mas cada um no seu estado fazer absolutamente todo o possível para essa restauração. E um dos meios é proclamar essa verdade. Está aqui o deputado Cristoneto, que teve a coragem de começar se apresentando e dando brado, viva Cristo Rei no Congresso Nacional. Depois rezava Maria no Congresso Nacional. Quer dizer, isso é algo de novo. E é isso que nós temos que fazer. Em todo o nosso ambiente, não perder uma ocasião para fazer o bem, uma ocasião para deixar de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Bom, eu acho que eu falei um pouco mais disso.